A enfermeira Isabel Ribeiro. Olá, Isabel, olá, 2 beijinhos, muito obrigado. Tudo bem, é um erro, não é? É um erro, sem dúvida que nem sim. Nem manteiga, nem azeite, nem nada dessas coisas, não. Realmente a melhor maneira de nós tratarmos as queimaduras é arrefecê-las. E ao longo da nossa conversa vamos nos apercebendo. Nós temos sempre a ideia que a queimadura é só provocada pelo calor e não é verdade. Realmente a queimadura ela é uma lesão da pele e é por vezes uma lesão da pele, pode passar realmente o slide a seguir, é uma lesão da pele onde nós associamos sempre, queimamos-nos ou porque algo quente derrama sobre nós ou encostamos um membro ao calor ou o fogo nos queima. E não, são várias as situações que podem provocar. Se me passarem de seguida o outro slide, nós podemos ver que realmente aquelas mais comuns, e neste momento nós estamos a falar se calhar do acidente doméstico que mais ocorre, por pequeninas coisas, ou porque vamos atirar alguma coisa do forno e nos queimamos, ou porque ao pegar na pega de um tacho nos queimamos. E são realmente os acidentes, sobretudo e esta imagem lembra-me muito aquilo que sucedeu com o meu filho, porque foi um problema doméstico que levou aquele que se queimasse. Claro. Tinha 1 ano e 3 meses. Pois, Puxou uma cafeteira cheia de água a ferver para cima dele e queimou-se. Pois, terrível. Eu, por acaso, com a minha filha aconteceu-me com café também, é realmente, porque eles são pequenininhos, claro, não têm noção. São tentados, portanto a gente tem que ter uma preocupação muito grande em afastar, resguardar, de que eles se aproximem do sítio onde temos realmente... E eles alcançam mais do que aquilo que nós imaginamos. Claro. Porque eles têm muita curiosidade e vão tentar chegar onde não conseguem. Por vezes porque querem ajudar, outras vezes porque querem saber o que é que está ali, claro. E, portanto, é muito perigoso e são os acidentes. É com os ferros e o ferro, o instrumento de passar a ferro é realmente um perigo muito grande em casa, quer para as crianças, quer para nós mesmos. E depois temos o problema da queimadura com um líquido mais espesso, ainda é pior do que se fosse uma queimadura com um líquido fluido. O líquido fluido seca com alguma facilidade, o mais espesso não permanece e o calor conserva-se muito mais. Portanto, o que temos depois realmente as do sol, não é? Sim. Que todos os anos não será o dia 2, que a gente hoje nunca iria mesmo que o queira ver não consegue, só percebe que ele lá está. E é o fogo. Este sim será da época, por causa das lareiras e do aquecimento, portanto será algo que pode ocorrer. Temos aqui outra imagem de um acidente doméstico que também ocorre. Muito comum, sim. Que é eles puxarem pelas coisas e cair, realmente e derramarem. E aí lá está o perigo do alimento sólido em cima da pele. A seguir temos que realmente não é só o calor, mas sim o frio. E a maior parte das pessoas não associa a queimadura do frio. E esta queimadura também é grave. Se nós formos a ver o problema dos alpinistas e das pessoas que fazem escaladas na neve, temos realmente, às vezes mesmo morte, a necrose de alguns dos dedos dos pés, dos dedos das mãos e nomeadamente do nariz, que é o sítio que arrefece mais, portanto devemos proteger. São os locais do nosso corpo que estão expostos. Expostos. Não é? E os procedimentos que a gente deve ter para o sol, deve-os ter para o frio. Deve-se pôr o protetor solar, que neste momento não para proteger do calor, mas sim para proteger do frio. Temos as substâncias químicas, que em casa normalmente são mais as lexívas e os produtos detergentes, não é? E depois temos as substâncias radioativas, que eu acho que de momento não teremos assim grande radioatividade em Portugal a circular. Pelo menos que se saiba, não é? Se saiba, não é? Pelo menos que se saiba. Tivemos o problema do Japão, mas agora... E a seguir, por favor, temos então outra coisa que acontece muito no domicílio, que são os choques elétricos e, sobretudo, mais uma vez aqui as crianças, as tomadas e os buraquinhos das tomadas é algo muito atrativo para elas e elas gostam de meter o dedo realmente na tomada e o choque elétrico, tal qual como outros agentes, provoca também realmente uma queimadura e grave. E temos o caso do fogo de artifício, que nas festas é comum nós termos realmente, em quase todas as festas, alguém que se magoa, que se queima no fogo de artifício. Depois, a seguir, temos também uma coisa que é muito comum e que nós não associamos, que é o facto da fricção.
quando temos em contacto duas superfícies e que a fricção é constante, e o exemplo mais comum para as pessoas perceberem é realmente os sapatos. Nós, quando terminamos a época do verão, no verão teremos as sandálias que não estamos tão habituados e a frente dos pés não costuma andar mais protegida, e depois então teremos todas aquelas flictenas que nos aparecem de andarmos com as sandálias e a pele como está mais fragilizada, aparecem as bolhas. Não são novas havaianas, não são para a próxima coleção, não. E depois a seguir teremos então os calcanhares, não é? Que serão as flictenas dos calcanhares, e então nós mulheres somos as que mais sofremos com isso. Então, que tipos de queimaduras é que nós temos? Nós temos as queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. E elas distinguem-se porquê? Pela camada que elas atingem. Que elas atingem, não é? Portanto, a pele tem aquelas 3 camadas, pelo menos, e grosso modo, para a gente falar. Portanto, tem a epiderme, a derme e a hipoderme. Normalmente, a queimadura de primeiro grau atinge só a epiderme, a de segundo grau já tem alguma destruição da segunda camada da derme, e a terceira, então, terá a destruição da hipoderme, e serão queimaduras muito mais graves que exigem outro tipo de tratamento. Pois também depende do sítio do corpo onde forem atingidas, não é? E a seguir a gente também vai ver, portanto, se passarem, diz quais são as características de cada uma das queimaduras, e o que aparece, não se vê muito bem neste slide, mas o que aparece normalmente nas primeiras é o eritema, fica vermelho. Sim. E se nós colocarmos o dedo desaparece e fica branco. Portanto, esta será a queimadura de primeiro grau. Depois teremos as queimaduras de segundo grau, que podem ser mais superficiais ou mais profundas, onde temos as bolhas já que nos aparecem. Isto não está a resultar realmente o tipo de luz no slide. E temos depois as de terceiro grau, que então atingem as outras camadas e já aparece mesmo como uma ferida, e o tratamento será. As de terceiro grau são estas que são que ficam piores. Depois, a seguir, é assim, independentemente do tipo de queimadura, elas podem ser, a gravidade delas pode dever-se também à extensão e à localização da queimadura. Nós poderemos ter queimaduras de primeiro grau, como é o caso normalmente das queimaduras solares, mas que, sendo extensas e atingindo o corpo todo, também são perigosas. Muito graves. Portanto, depois há zonas que também vai conferir o grau de gravidade da queimadura, como normalmente a cara, as zonas realmente de flexão, dos joelhos, dos pés, porque depois influencia a articulação e, portanto, vai criar alguns problemas e diminuir a capacidade da pessoa abrir ou fechar as mãos. A idade, as crianças também é mais perigoso, porque a pele está em crescimento e, portanto, a sua capacidade de regeneração, por vezes, se for uma queimadura grave, é necessário mesmo intervenção de cirurgia plástica para permitir com que a pele tenha a elasticidade, porque a pele dos jovens é muito elástica, porque nós vamos crescer, não é? Portanto, terá uma capacidade, fica reduzida com a queimadura. E nas pessoas de idade, que já é pelo contrário, o envelhecimento da pele e a regeneração já se dá mais devagar. Em relação a doenças também, como a diabetes e todas as outras doenças em que as pessoas façam alguma medicação que vai interferir com a capacidade de cicatrização. A seguir a isto, basta-nos ver o que é que a gente deve fazer, e então como tratar. Efetivamente, tratar uma queimadura é arrefecê-la. E basta nós pensarmos que, se estivermos em contacto com uma coisa quente, quanto mais tempo a gente estiver exposta a ela, mais lesões vai provocar. Daí, o primeiro é, efetivamente, arrefecê-la. E arrefecê-la com água fria. Quando a gente põe ali mais ou menos 15 graus, porque a água... a gente não aconselha a que seja o gelo na totalidade, porque o gelo por si só, tal qual também como vimos, também provoca queimadura. Ele poderia ser aplicado, mas exige outros condicionantes, portanto, daí a gente o que recomenda, de uma forma geral, é água fria a correr durante cerca de 20 minutos para que realmente se arrefeça a temperatura da pele. E então, depois, de acordo com a característica de cada uma das... pode passar, de acordo com a característica de cada uma das queimaduras, há alguns passos mais específicos a ter. Nas de primeiro grau, então, aplicar água fria para aliviar, porque eles aliviam a dor,
por um lado, da queimadura. Mas tem que regenerar, não é? Tem que se tratar. Claro. E depois pôr o creme. Serão as únicas queimaduras onde se pode pôr um creme hidratante para acalmar a dor. Nas de segundo grau, conforme já dizem, tem que se arrefecer também. Se quiser, podem passar o de segundo grau. Tem que se arrefecer. Aí já exige uma desinfecção para não infeccionar, porque normalmente, como tem a flictena, a tendência é rebentar a flictena. Isso é errado, não é? Sim, a bolha, sim. Portanto, peço desculpa. Não faz mal. Portanto, para rebentar realmente a bolha não se deve fazer. Se ela por acaso rebentar, não deve ser retirada a pele, porque isso ajuda a proteger a camada mais fragilizada da pele e vai ajudar a que a regeneração se dê com mais facilidade. Portanto, a aplicação da água mantém-se até a aplicação da água mantém-se também, porque ainda por cima alivia a dor, portanto deve-se manter. Deve-se depois secar com uma compressa esterilizada. Se não houver compressa esterilizada, teria que ser uma toalha limpa sem fazer grande fricção, não é? Porque também já vimos que a fricção também agrava, portanto, secar com pequenos batimentos e secar. Aplicar uma gordura, neste caso a gente pode dizer a vaselina, não é? Sim. Mas não a manteiga. Não, manteiga não, nem a dita clara do ovo, não, porque nós poderemos provocar uma infecção na ferida. Tomar um analgésico se a dor for muito intensa e, sobretudo, beber muita água. Nós perdemos muita água com as queimaduras. Se repararmos, a queimadura larga aquele líquido e é o exudado e é líquido que a gente está a perder, portanto, deveremos beber muita água. Terceiro grau. Do terceiro grau, isto aqui já exige realmente um acompanhamento, normalmente, da vítima ao hospital, porque deve seguir as indicações do tratamento de acordo com a extensão da ferida. Então aqui deve-se arrefecer na mesma para acalmar a dor, lavar bem a ferida com água corrente. Deve-se envolver a vítima ou a pessoa que estiver de acordo com a extensão com um lençol que é de algodão. Terá que ser algo de algodão, não pode ser nada que tenha fibra. Devidamente umedecido, não é? Umedecido, sim, que é para manter o arrefecimento. E depois recorrer a uma instituição de saúde para ser tratado e seguir o tratamento. Não é? 112, sim, de preferência, 112, não é? Sim. Para saber exatamente o que fazer. Em relação às queimaduras de outras situações mais específicas, como realmente as queimaduras elétricas, mesmo por pequena que ela seja, deve ser consultado a um médico ou ir mesmo às urgências, porque a queimadura elétrica deixa algumas sequelas e pode não ser visível por fora os efeitos que ela produz, mas internamente pode ter deixado algum dano. Pode ter deixado de ficar algum dano e, portanto, deve ser, sobretudo então se forem crianças, deve mesmo recorrer ao médico. Em relação às queimaduras químicas, se nas outras tem que se lavar com água, na química tem que se lavar muito mais com água, não é? Deve tomar chuveiro, molhar bem, porque o produto fica na pele, é absorvido com alguma facilidade, portanto há que lavar e enviar de imediato ao hospital. Se for ingerir... O soro fisiológico não é preferível à água? O soro fisiológico é preferível à água. Nós, normalmente as pessoas não terão em casa a quantidade suficiente de soro fisiológico para colocar numa ferida, não é? Porque será bastante. Por isso é que a gente aconselha que seja com água corrente em casa. Claro que isso seria o ideal, mas teríamos que ter uma grande reserva. Na ingestão é preciso muito cuidado por causa das lesões que se provocam no esófago e no estômago. Portanto, aí é logo de imediato ao hospital. Sim, contactar o mais rapidamente sobretudo possível. No chibi e nas crianças é muito comum. Nas solares, que já temos vindo a falar e que é de salvaguardar, que por vezes a gente não valoriza muito a queimadura solar e ela provoca alguns danos, nomeadamente por causa da desidratação. Por vezes temos dor de cabeça e se alguém tiver dor de cabeça deve de imediato recorrer à urgência e se apresentar estado de confusão e secura na boca. E acho que este será realmente um alerta, não será para esta época do ano, como é lógico. Ou se calhar para quem vai aproveitar as férias de Natal para ir para outros para o Brasil, destinos. Claro, por exemplo. Claro. Em relação depois ao que se deve de reter de importante, e que é bom que as pessoas retenham realmente, é que o ideal da queimadura é preveni-la e evitar todos estes acidentes domésticos, desde proteger tudo o que for na cozinha
e o calor e ter muita atenção nesta altura por causa dos aquecimentos e das crianças e das lareiras, não é? E hidratar? Sim. Sempre, não é? Sempre. Hidratar a pessoa, beber muita água. Se a água nos faz muita falta numa situação de queimadura, ainda mais falta faz ainda. Levar-se ao hospital sempre que a área e a superfície queimada seja superior à palma da mão da pessoa que está queimada. Porque isso já se pode considerar... Essa medida é importante. É, uma queimadura de uma superfície já que poderá trazer outras consequências e, portanto, deve ir. E pronto, e manter sempre a zona... afetada limpa. Mas usar água. Só água, por favor. E dúvidas que tenham, liguem para a Saúde 24 para coisas mais ligeiras e de imediato para coisas mais graves. Tome nota então, mais uma vez, 808 24 24 24 ou então ligue o 112. Muito obrigado. Nada, obrigada, Deus. Obrigada. À Praça da Aldeia. Muito obrigado. Obrigada, Deus.